Gente, Bosque Encantado é muito cenário, tá? Então, vamos mais aqui, 13. 13. E aí eu tava lembrando também, meu irmão tinha mandado uma mensagem pra mim e achei, assim, tão interessante a visão dele, né? Que foi muito pertinente, inclusive, que ele escreveu, que ele colocou pra mim, que eu tinha uma casa preta e branca, né? É verdade, minha casa era clean, móvel da Gelee, é, porta que saía dentro do banheiro, assim, uma coisa muito doida, muito doida. Mas era eu, né, naquele momento, me permitindo viver aquilo dentro de um personagem necessário para minha dor, né? E acreditando naquele momento que eu era aquilo. E que precisava também, né? Tinha uma necessidade de tudo aquilo. Então, minha casa não tinha quadra, ela não tinha cor, né? Hoje vocês veem, né? Tem assim, então tem gente que nem acredita, né? Não acredito, Valbinho, que... Então, mas sou eu mesma, a mesma que tá aqui, só despertada, né? E com a cicatriz. Porque ferida aberta não permite que a gente saia de lugar nenhum, galera. A gente vai ficar atrofiado. Então, essa casa era realmente preta e branca. Gostei dessa colocação dele, né, de ser preta e branca. E, e aí eu vim aqui, ele falou: Ah, você fez um mundo, né? Ele quis dizer que eu tinha feito um mundo colorido, que eu criei tudo, fiz coisas com tanto amor, como ele dizia, criei meus filhos, e que eles foram embora. E ele fala assim para mim: Eu queria saber se você vai falar sobre isso, né, nos seus vídeos. Sim, claro, claro. Realmente, a gente tem dois partos, né? Um quando o filho nasce, que é uma dor, né? Mais física e também uma alegria. E depois uma dor, né? Que dá no peito quando o filho vai, mas que também vem depois a alegria de você saber que seus filhos também estão buscando o caminho, né? Deles na evolução aí. E a gente dá só essa passagem, né? E eles precisam seguir. Claro que não é uma questão. Tudo agora tem nome, né? Eu tô de saco cheio de nome, gente. Síndrome do ninho vazio, ó. Tem nada disso. Tem uma mãe que sente a falta de seus filhos. Ponto. Não tem nada de ninho vazio. Esquece ninho vazio. Entendeu? Então, assim, é uma mãe que sente falta. Você vive 18, 19 anos com o filho. O filho, de repente, pô, some. Mas não esqueçam que a gente some para eles também. Então, gente, é assim, é como a morte. Vou usar isso para vocês entenderem. Quando a gente morre, quem é que. Não vou dizer perder, porque a gente não perde pessoas, pessoas não são objetos, né? Pessoas a gente só ama, relógio que a gente tem. Quando a gente morre, uma família inteira a gente deixa, certo? E essa família deixa quem só? A gente. Então a gente fica, entende? E para eles também, né? A gente vai embora da vida dos filhos no momento que precisa sair daquele lugar mesmo. Mãe não vai deixar de existir. Mãe vai ser chata, né? Os filhos vão precisar, você vai estar lá, você vai dar seu jeito, mas é preciso não infantilizar, nem filho infantilizar mãe e nem mãe infantilizar filho. Então, assim, eu fui lidar com isso porque eu tinha recursos na arte, recursos com amigos, né? Recursos com tudo. Então, assim, é difícil, não é uma tarefa fácil, mas a gente vê também um filho e você ter devolvido ele e vendo ele ter e você ali na hora que precisar também não é ruim, porque mãe precisa viver sem filho e filho precisa viver sem mãe. Não dá certo, não foi feito para essa estrutura. Para a gente viver igual família árabe, não foi feito. Entende? Então, os filhos, eles têm também o caráter deles, nem tudo é sobre nós, cada um vem no seu processo evolutivo nesse planeta,
Eu não posso responsabilizar meu pai e minha mãe por tudo na minha existência. A única coisa que existe é uma influência. Sim, nós influenciamos, claro. Fato, né? Fato que meus filhos têm muitas influências positivas e negativas. E aí é aquilo que eu falei, né? Eu preferi pegar tudo isso e me organizar na vida do que passar amaldiçoando meus pais pelas falências ou pelas os equívocos cometidos por uma falta de consciência. Porque nós não podemos cobrar nossos pais por falta de consciência. Né? É isso que a gente precisa entender na vida. Uma coisa é eu ter consciência que eu prejudico alguém, faço mal. Outra coisa é eu nem ter essa consciência, essa percepção. São duas coisas completamente diferentes. Mas existem danos, sim, mas propriamente falando aí, né, dos meus filhos, é claro, eu gostaria que meus filhos estivessem aqui nos meus 60 anos, eles estiveram nos 40, né, pelo menos. Não sou o tipo que vou fazer uma cobrança nesse sentido, porque eu acho que isso seria muito ruim, a gente colocar isso assim, não, porque eu vou fazer 60 anos, eu quero que meus filhos estejam aqui. Tá, é um ciclo, é uma passagem, a gente tem tecnologia. Gostaria que tivesse? Na minha formatura, por acaso, meu filho estava aqui, e foi muito importante para mim, quando eu me formei em psicóloga, né? Em bacharel em psicologia. E meu filho estava aqui, e foi muito importante. Então, 3 pessoas estavam na minha formatura. Meu filho, Jaqueline, uma alma, uma Mahatma que foi na minha vida, que né, uma pessoa que sempre joga um balde de água fresca, né? Quando eu estou muito quente, né? No meu dendê. Então, e o pai dos meus filhos, que também estava lá. Então, estava ali as pessoas que precisavam estar comigo, entende? Na minha formatura. Mas nem sempre vai ser assim. E como dessa vez, nenhum dos meus filhos vai poder vir. Mas vão vir em outras épocas. Eu vou fazer 60 anos até 17 de abril de 2026. Então, a gente vai ter muito tempo para celebrar, né? Eu não pude estar no da minha filha, também gostaria de ter ido nos 40, mas a gente celebrou aqui, né? No Vila Trifolium, foi bem legal. Os amigos dela vieram. E é sobre isso. E quando meus filhos vierem, eu vou celebrar com eles também de uma outra forma. Porque a gente cria, gente. É tanta coisa que a gente lista e não tica. E a gente tem que ficar bem com isso. Por exemplo, meus 50 anos, meu sonho era ir para a Índia. Eu não fui para a Índia coisa nenhuma. Eu fui comer num restaurante do Marrocos. Eu passei no marroquino, nem lembro. Não sei, acho que foi um marroquino que meus filhos me levaram. Porque não houve a Índia. Não houve. Né? Hoje meus filhos têm filhos, são famílias que também estão interligadas, agregadas. Então, quando eles eram solteiros, né, entre aspas, e não tinha tanta responsabilidade, é claro que dava para fazer mais coisas. Então, muitas coisas a gente não tica, tipo a Índia, não tiquei, mas também eu acho que nem tenho uma vontade de ir. Agora, o Marrocos, sim. Até falei com a minha filha de um dia a gente programar, todo mundo gostaria de ir no Marrocos com meus filhos, sim. Ver lá, gostaria de conhecer Bali, muitas coisas. Então, eu também tenho pensado na minha vida de aposentadoria, do que eu quero fazer também, com tudo isso, e ainda com meus filhos, enquanto eu estou aqui, ainda estou aqui. Porque daqui a pouco me vou. 60 anos, minha mãe 83. Quando a mãe da gente vai, já é um marco, né? Que está se aproximando. Na fila do check-in eu já estou. Só deve ter mais gente na minha frente. Então, assim, e eu não sei nem se meus filhos vão me ver morrer, né? E também isso não é uma preocupação que não deve ser nem para mim nem para eles, eu gostaria que fosse. Porque eu sou uma pessoa muito viva para morrer, né? E a gente só morre quando é esquecido, então eu não acredito que eu vou ser esquecida, não. Então é isso, sim, sinto falta dos meus filhos. Foi um pouco sofrido, sim, para mim. Me entristeci, chorei a beça, chorei. Senti uma falta daquelas brigas de João Vitor com Laís, mas deu tudo certo, né? E a gente se encontra por aí, né? Tipo a música, nós se vê por aí sempre.